Vamos deixar que Deus, Espírito Santo, conduzir, né, essa nossa vigília aqui, que o Espírito Santo vai falar grandemente ao meu coração e ao teu coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós essa noite. Amém? A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração encontra-se no livro de Jeremias 29. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí comigo a leitura, no versículo, a partir do versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Meus irmãos, essa palavra, o Senhor, é uma palavra, essa passagem, na realidade, de Jeremias toda, o capítulo de Jeremias 29, o Senhor nos dá uma extraordinária lição de vida. Porque Ele, muitas das vezes, o deserto e o vale qual nós entramos, são desertos que o Senhor permite, que são criados exatamente por eles. Assim como tem desertos na nossa vida, que são criados por ações e desobediência nossa. Então, tem deserto que nós entramos nele, e tem desertos que o Senhor nos coloca nele. E nessa passagem, o que o Senhor vai ensinar a mim e a você? Que nós só crescemos no sofrimento. É um crescer dentro de um sofrimento. Infelizmente, nós, os homens, né, no geral, conseguimos avançar na nossa vida espiritual, até mesmo, né, na nossa vida secular, diante de algumas circunstâncias que não estão ao nosso favor. E que estão ao contrário daquilo que a gente gostaria. Mas é diante desse tipo de situação que vivenciamos. Vocês estão me enxergando, meus irmãos? É porque eu não estou me vendo. Então, diante desse tipo de situações que nós vivemos, é que ele vem trabalhar no nosso eu. Porque muitas vezes o que prevalece é o nosso eu. Eu quero fazer dessa forma, eu quero fazer dessa maneira. Eu aprendi uma coisa com o Senhor nessa minha caminhada de crente. E diante de tantas batalhas, de tantos barcos aí que eu subi, que muitas vezes eu falei, opa, eu quero pular do barco. E eu tenho até uma amiga, né, que é uma pastora, ela fala, não pula não, né, porque senão a baleia vai te engolir. E é exatamente isso, né? Se você está no barco e o barco está indo para lá ou para cá, você não sabe nem que direção ele está indo, continua ali. Por quê? Porque aquele que te veio, te alcançou, te escolheu, é fiel para te tirar desse barco. É fiel para fazer na tua vida muito mais além daquilo que tu pensa. Ele te tira de toda e qualquer circunstância. Só que para tirarmos de qualquer e toda circunstância, há uma condicional. Muitas vezes a gente fala que não há condicional. Há uma condicional, sim, com Deus. Nós precisamos crescer com Deus. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos estar focado naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que a gente possa verdadeiramente viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. E viver propósito de Deus é necessário que passamos o processo. E passar o processo com Deus é passar no funil do Senhor.
Então, nessa passagem aqui, que ele realmente, que Jeremias nos relata o que verdadeiramente aconteceu, nesse livro de Jeremias, nós sabemos que não estava favorável, que eles foram levados a um cativeiro, né? Saíram da terra de Jerusalém, foram para a Babilônia cativos. Tá? Mas quando Deus permitiu que isso acontecesse ali na vida deles, que Nabucodonosor levasse eles como cativos, não era para a morte deles. Não era para uma razão ruim na vida desse povo. Não era para isso. O fato de Deus ter mantido eles lá fazia com que eles mesmos pensassem que estavam só, que não existia mais sobre ele um senhorio de Deus naquela situação. E eles recebiam profecias erradas, né? Que chegavam através de falsos profetas, dizendo que eles em breve voltariam para a terra deles natal. Então, o que Deus fez? Deus levantou Jeremias para que fosse lá, levasse uma carta, né? Então, o que Jeremias fez? Enviou uma carta, né? Que seria uma evidência de Deus, dizendo assim: ei, né? Vocês estão passando por situações ruins aí, mas eu estou com vocês. Eu não tirei vocês debaixo das minhas asas, não. Eu não tirei vocês do esconderijo que eu guardo você, porque a minha palavra diz, né, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Vocês continuam no meu esconderijo. O que é estar no esconderijo de Deus, meu irmão? Ainda que as circunstâncias não estejam boas, você está guardado e você sabe que a proteção do Senhor e o senhorio do Senhor está sobre a minha vida e a tua vida. É isso que Deus pediu que Jeremias levasse naquela carta. Ei, vocês não vão vir embora breve, não. Mas vocês estão dentro de uma cidade que não é a tua zona de conforto, que não é a cidade tua natal. Mas não é para tua morte aí, não. Constitui aí famílias. Ele diz aqui no verso 4 de Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Ele também ainda diz que a gente tem, para eles formarem família. O que ele está dizendo? Cria, né? Forme a tua família, faça dessa habitação o teu lar, o qual você vai ter que viver por um tempo, aliás, por vários tempos. Por quê? Porque você vai estar embaixo de uma hierarquia governamental que não é o teu governo da tua cidade, mas você tem que viver com fidelidade a essa hierarquia. Então, construa dentro dessa cidade onde vocês se encontram, famílias, e construam aí a vida de vocês, porque vocês vão permanecer aí por longos tempos. Mas eu vou estar com vocês. Se alegrem diante das circunstâncias que vocês estão vivendo. Porque eu, Senhor dos Exércitos, garanto que estou com vocês. O que a gente vê aqui, gente? Por meio do profeta Jeremias, o Senhor deixa evidente que ele tinha o senhorio dele sobre a escravidão qual eles estavam vivendo. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Eu vos transportei, eu coloquei vocês nessa situação, eu garanto tirar vocês dessa situação. E eu garanto estar com vocês todos os dias. Porque a palavra diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Quando nós estamos fora, longe do senhorio do Senhor, porque nós trouxemos para nós um deserto por desobediência nossa,
O Senhor só fica do lado olhando. Tu não entrou no deserto? Tu não criou o deserto? Vamos ver até onde você vai, como você caminha. Eu só fico aqui. Se você clamar a mim, eu estou aqui para te ajudar a sair desse deserto. Mas que para você sair desse deserto, tu tem que passar um processo. Qual é o processo? O processo da tua desobediência. Então, o que ele ensina hoje aqui para mim e para você? Que nós temos que ler, degustar a palavra do Senhor e guardar a palavra do Senhor no nosso coração e viver a palavra do Senhor. O que é viver a palavra do Senhor? Eu sei que 100% da nossa vida, todo mundo aqui, pecamos, às vezes em palavras, às vezes em pensamento, às vezes passamos por algum tipo de situação que não nos deixa confortável, então soltamos alguma palavra que isso vai lá e fere o coração do Senhor, fere o coração do Espírito Santo. Isso é o quê? Desobediência. Nós olhamos a Bíblia do início ao fim, os grandes homens do Senhor foram desobedientes. Os grandes homens do Senhor passaram por momentos os quais eles desobedeceram. E tiveram uma consequência nessa desobediência. Houve a necessidade de ter uma consequência, porque toda desobediência tem uma consequência. A mesma coisa aqui, esse povo desobedeceu e o Senhor permitiu, transportou eles para viver numa terra que não era deles e levou eles cativos. Mas viver um deserto, onde temos plena e absoluta certeza que quem nos colocou é Deus, nós podemos deleitar nessa situação, nesse deserto. Por quê? Porque nós sabemos que quem nos colocou ali nos garante guardar, proteger, colocar nós debaixo das suas asas, e ainda diz para nós, você está aqui para quê? Para um processo, para um treinamento. Eu estou te treinando, eu estou lhe ensinando, porque cada processo ruim da nossa vida, nós aprendemos e muita coisa com o Senhor. Eu aprendi com o Senhor que eu não saio de casa sem dizer, Senhor, que a minha vontade, ela coincida com a sua. Mas se ela não coincidir, que a sua prevaleça sobre a minha vida. Quando nós agimos dessa forma com o Senhor, a chance de errarmos é mínima, é 1 ou 2%. Por quê? Porque nós entregamos verdadeiramente a nossa vida aos cuidados de quem? De Deus. Que é aquele que nos chamou, que é aquele que pagou um alto preço por mim e por ti. Que é aquele que nos protege. Davi passou um processo tão grande na vida dele, que ele falou, Senhor, me guarde até que essa calamidade passe, que eu possa estar aqui seguro contigo. Por quê? Porque grande era a prova que Davi passou. E não é diferente hoje conosco. O Deus de Davi, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de Abraão é o mesmo Deus de hoje. Ele é um Deus que ele prepara o melhor para a minha vida e para a tua vida. Ele faz coisas assim que deixa nós assim sem saber como aquilo aconteceu. O Senhor cria situações onde não há situações. O Senhor, às vezes, muitas das vezes, para nos beneficiar, ele beneficia uma pessoa que nem na presença dele está. Coloca essa pessoa num patamar até melhor que a gente para abrir uma porta e nos colocar dentro daquela porta. Por quê? Porque ele nos ama. Porque ele está verdadeiramente junto conosco, dizendo, ei, tu estás aí, mas eu estou aqui juntamente contigo, tu não vai morrer nessa prova. A tua vitória vai ser imensa, e tu vai falar assim, verdadeiramente, eu não ouvi falar como Jó falou.
mas hoje eu te vejo, porque, meu irmão, se nós não vemos Deus, mas nós sabemos que Ele existe e que Ele fez algo grande na nossa vida, é como se estivéssemos tete a tete com o Senhor. Por quê? Porque experimentamos o melhor dEle, experimentamos o impossível dEle na nossa vida. Eu falo para vocês, eu sou prova disso. O Senhor soprou na minha narina e me trouxe de volta viva. Fiquei 15 dias dentro do meu UTI. Eu ouvi o médico falar, nós vamos perder a paciente, porque não tem jeito. E eu disse, não. Acima de mim, há um Deus, e eu estou guardada no esconderijo dele. E eu sei, Senhor, que tu podes, se tem plano na minha vida e propósito nessa terra, tu podes fazer infinitamente mais do que eu penso e do que eles estão dizendo. 15 dias depois eu estava de alta dentro da minha casa. Então eu posso dizer que esse Deus faz, que esse Deus abre porta onde não tem porta. Estava vivendo uma situação, até pedi para você, para o pastor, para o nosso irmão aqui, Glauber, ore por mim, porque estou enfrentando uma luta dentro do meu emprego. Na última pregação que eu fiz nessa vigília. Teve um dia que eu já não aguentava mais a luta, entrei no banheiro daquela empresa, dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não aguento mais essa luta. Eu não tenho estrutura para isso. Se o Senhor não me quer mais nessa empresa, nesse lugar, que o Senhor pode, de hoje para amanhã, abrir uma porta. E eu mandei uma mensagem para um diretor da empresa que 2 meses atrás tinha me convidado e eu tinha dito não. Ainda humildemente, existe uma vaga para mim neste lugar? Porque eu estou saindo do lugar onde estou. E humildemente eu vou te pedir isso. 2 dias depois ele falou para mim, liga para o RH, porque a vaga é tua. Eu vou falar. Ele criou, depois é que eu fui saber, o que ele fez? Ele pegou a pessoa que estava na vaga, criou uma vaga para ela melhor do que ela estava, tirou ela dessa vaga e me colocou. Ela saiu na sexta, eu entrei na segunda-feira. Então, esse é o Deus que eu falo, pessoal. Assim, ele existe, ele faz, ele transforma, ele regenera, ele liberta, ele restaura, e ele traz à existência o que nem existe para beneficiar a mim e a você. Então, nessa passagem, quando Jeremias diz aqui, ó, no capítulo, no versículo 11, porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Antes ainda daquilo que a gente pretende ter no nosso coração, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida secular, ele já diz bem aqui, ó, eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós, né? Que não são pensamentos de mal, são pensamentos de paz. Então eu farei para que vocês passem, porque toda a bênção que vai chegar até nós, toda a bênção que chega até nós, traz uma água para mim, filha, por favor. Toda a bênção que chega até nós, ela passa por um processo, e não é um processo fácil. É um processo dolorido. Por quê? Porque quando recebemos a bênção, o que está ao nosso derredor nos ataca de tudo quanto é forma. E para que a gente possa estar seguro dentro dessa bênção, o que nós precisamos fazer? Estar fortalecido. Então, como Deus nos fortalece? Através do sofrimento. Através de situações não agradáveis e nem na nossa zona de conforto. Glória a Deus por isso, porque em zona de conforto ninguém cresce. O avião para subir é contra o vento. O vento está vindo contra ele, mas ele está indo. As coisas para chegar para nós, com Deus, é tudo desfavorável e nunca favorável que o Senhor tem. Então, nós aprendemos o quê nessa passagem aqui? Ele ainda diz mais aqui, ó. E buscar-me-eis, e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração.
As situações que nós passamos, também é outra experiência na minha vida, em que a gente está vivendo e a gente não vê mudança, não conseguimos ver mudança. E o que que acontece? Muitas das vezes, nós falamos assim: "Senhor, parece que nem comigo tu estás". Uma vez eu falei isso para o Senhor, porque a luta é tão grande, né, o barco tá tão para lá e para cá, que eu não sei nem para onde ir. Sabe o que ele me disse? "Eis que estou à porta e bato". E eu disse: "Como? Será que mas como, né? Eu já estou diante da sua presença, já sou batizada, vivo em vigília, vou aqui, eis que estou à porta e bato". Naquele dia eu fui começar a refletir o que é que o Senhor queria falar comigo. E ele me disse aqui, ó: "E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração", meu irmão. Nós temos que abrir a nosso coração para que o Senhor verdadeiramente venha fazer algo grande na nossa vida. Se nós lemos a palavra, se nós aplicarmos a palavra ao nosso coração, se buscamos ele com o coração totalmente aberto, liberto de tudo que não presta da nossa vida e falar: "Senhor, entra, me faça uma limpeza de dentro para fora, vá no mais profundo do meu coração e retira aquilo que não está lhe agradando, faz um mover grande aqui na minha vida", nós recebemos o melhor do Senhor. Nós vivenciamos o melhor do Senhor, porque quem retarda a nossa bênção não é o Senhor, Ele não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Quem retarda a nossa bênção para chegar até nós, somos nós mesmos, irmão. Quantas vezes o Senhor nos chama pela madrugada e o sono é maior e nós não nos atentamos que Ele quer falar conosco na madrugada. E muitas vezes o sono é maior, a gente não dá ouvidos ao que o Senhor quer falar, perdemos bênçãos. Porque quando o Senhor nos chama, porque incomodar, Ele não incomoda não. Ele vem lá para ter um particular conosco. "Ei, meu filho, acorda aí, eu preciso ter um particular contigo". Ou é para nos dar um grande livramento, ou é para entregar uma grande bênção. Então o que ele fala: "Vamos me buscar aqui na madrugada, porque eu tenho algo grande para te entregar". Você me buscando na madrugada, eu vou estar trabalhando em cima daquilo. O Senhor faz isso conosco, irmão. Quantas vezes Ele nos chama na madrugada? Isso é lindo, isso é cuidado de Deus para a minha vida e para a tua vida. É o que Ele fala: "Venha, venha a mim do jeito que estás". Quantas vezes a luta é tão grande na nossa vida que nós dobramos o joelho e a voz nem sai. O que sai são só o nosso pensamento dizendo: "Espírito Santo, me ajuda, porque eu não tenho nem para onde ir". E Ele está lá preparado para dizer: "Ei, eis-me aqui, abre a tua Bíblia, leia essa palavra, ministra no teu coração", ou senão o Senhor te mostra uma placa e você vai olhar e falar assim, chama atenção em algo, e você vai refletir naquilo e você vai falar: "Meu Deus, a minha resposta está aqui, e eu não estava enxergando, porque a minha visão espiritual estava fechada ao que o Senhor queria para mim". Quantos de nós não vivenciamos isso? Ele ainda diz mais, né? "E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei". Quando nós abrimos o nosso coração, como ele disse aqui em cima: "Buscar-me-ei e acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração". Quando o nosso coração está aberto ao Senhor, o Senhor muda o nosso cativeiro, que é isso que ele está dizendo aqui. Eu trago você para novamente estar na terra que mana leite e mel, que é a tua terra.
Enquanto isso não acontece, viva na terra que eu te coloquei, viva com alegria, dê glória a Deus, agradeça onde você está, faz desse espaço o melhor na tua vida, porque tenho eu preparado para você algo infinitamente aquilo maior do que você pensa. É isso que ele está falando para mim e para ti nessa noite, meu irmão. Eu não sei de que forma tu chegou até aqui. Eu não sei nem qual é a necessidade de cada um aqui que está passando hoje nessa noite. Mas ele preparou essa palavra que ele já vem ministrando no meu coração há uma semana para estar trazendo aqui, porque alguém aqui precisa ouvir que se está num deserto ou se está num vale, ele colocou. Então, viva o vale. Viva o deserto com toda a alegria do mundo, agradecendo cada minuto, fazendo prosperar naquele deserto, te dando naquele deserto o teu melhor, fazendo com que aquilo ali vire realmente, que tenha um processo de bênção, que você consiga enxergar bênção naquele deserto, porque no momento oportuno, ele vai transportar você para a vitória que você tanto quer, para o lugar para onde verdadeiramente você precisa estar. Mas que para que isso aconteça, meu irmão, é necessário que a gente passe o processo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. Nós vamos viver o propósito do Senhor, mas vamos enfrentar um processo. E o processo como? Com alegria, crendo que aquele que nos colocou, ele é fiel para nos tirar de onde ele colocou, porque Deus não nos mata, Deus não nos deixa perecer. Ele é fiel para dizer: aquele que habita no meu esconderijo está guardado, está protegido. Se nós habitamos no esconderijo dele, nada que chegar entra. Por quê? Porque estamos no esconderijo. Esconderijo é lugar de realmente você ficar e deleitar, de você ficar e descansar. Deleitar no Senhor é o quê? É dormir e dizer: eu sei que estou vivendo isso, mas já estou vendo o que o Senhor vai fazer comigo lá na frente. Por quê? Porque o Senhor é fiel comigo e com a minha casa. Se é um processo que você está passando na tua casa, creia que o Senhor está lá para poder resolver todo esse processo. Se é com filho, Deus vai mudar a história. Se é numa doença, Ele é o médico dos médicos. Se é uma porta de emprego que está esperando, Ele está preparando a melhor para você entrar. E Ele vai te colocar lá para você fazer uma diferença. É isso que Ele fala para mim e para ti. Então, guarde, meus irmãos, a palavra que o Senhor ministrou aqui no meu coração e que o Espírito Santo falou a mim e a você. Guarde essa palavra, toma posse da tua vitória. Agradeça no vale, agradeça no deserto, porque Deus tem grandes coisas para entregar para mim e para ti. Nesta madrugada, creia, creia que o Senhor é poderoso para fazer, como ele diz na palavra dele, infinitamente mais do que nós imaginamos e pensamos. Amém? Eu agradeço aqui a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém?